Boa noite, gente. Tivemos que encerrar a live anterior porque travou, simplesmente travou, nenhum comentário, tava tudo travado. Daí eu tive que encerrar e abrir novamente. Vocês acreditam? Será que é muitas pessoas que estão ao vivo? Agora eu tô conseguindo ver vocês, ó. Antes travou completamente para mim, completamente. Agora eu tô conseguindo ver vocês. Vamos lá então. Então, quando a gente fala de perdão, se nós tivermos que perdoar alguém é porque tem a culpa. Antes não tava dando para escrever, né, Elton? Tava tudo travado para mim, daí eu tive que encerrar e começar novamente. Então, quando a gente fala de perdão, tem algumas tradições que falam que é como se você carregasse um morto nas costas. Imagina que cada pessoa que você precisa perdoar é um morto que tu tá carregando nas costas. E quando a gente precisa perdoar alguém e nós perdoamos, o que acontece com a vida da pessoa que a gente perdoou? O que acontece? Escreve aqui nos comentários. Vamos supor que você precisa perdoar uma amiga que te feriu, que te magoou. Se você perdoar essa pessoa, o que acontece na vida da pessoa? Gente, quando nós perdoamos alguém, não acontece muitas coisas na vida daquela pessoa. Acontece na vida de quem perdoou. Porque quando você se perdoa alguém, você se perdoa por ter confiado naquele alguém. Porque quando você não perdoa alguém, significa que no fundo você não está se perdoando por ter acreditado naquele FTP, naquele Filho de Deus Pai. Então, quando você perdoa, significa que você está perdoando-se por ter acreditado naquela pessoa. E quando você perdoa aquela pessoa, na vida da pessoa não acontece muita coisa, mas na sua vida acontece, você se liberta. Você tira aquele peso morto das costas que faz você patinar na tua vida. E para haver a necessidade de perdão, para haver a necessidade de perdão, houve um culpado. Se houve um culpado, houve um julgamento. E daí, mais uma vez, nós nos colocamos no lugar de Deus, julgando o certo ou o errado. Mas quando a gente lembra que cada pessoa só pode dar aquilo que tem dentro de si, quando a gente lembra que cada pessoa só faz aquilo que sabe fazer, imediatamente nós paramos de julgar e culpar e paramos de esperar do outro aquilo que ele não pode nos dar. E como hoje é o Dia das Mães, a gente vai falar também sobre perdoar mãe. Escreve nos comentários aqui quem que precisa perdoar. Quem precisa perdoar? Obrigada, Elton, pela sua contribuição. Quem precisa perdoar mãe e pai? Quando a gente, boa noite Lenir, boa noite Cirle, boa noite Nilza, boa noite Tere, boa noite Vanilene, boa noite, gente, Urbane Electric Bike, boa noite Elton, Vivi, boa noite Inês, boa noite Maria, Elisa, Elton, Lucimar, Sueli, Cássia. Boa noite, amo você.
Também te amo, minha tia querida, maravilhosa. Gente, vai compartilhando esse encontro com o maior número de pessoas. Vai ali, ó, ali no aviãozinho. Antes eu fiz isso com mais 100 pessoas, mas a live travou. A gente teve que recomeçar. Então, assim, quanto maior for a tua expectativa em relação ao outro, maior pode ser a tua frustração. Sabia? Então, assim, procura não esperar tanto do outro, porque quanto mais tu espera, mais esse outro pode não te dar aquilo que você espera. E cada pessoa, ela tem uma história de vida. E hoje eu fiz um post ali falando sobre cada mãe tem uma história. Existe a mãe que foi abandonada pelos filhos, existe a mãe que abandonou, existe a mãe que é órfã, existe a mãe que perdeu um filho, existe a mãe que está longe dos filhos, existe a mãe que não tem filhos. Existe mãe que não tem filhos, daí não é mãe? Existem muitas formas de ser mãe, né? A gente não é mãe somente quando dar à luz a um filho. Toda vez que a gente planta uma sementinha no coração de alguém e essa sementinha floresce, ilumina, você também é mãe. Eu não sou mãe de filhos, mas eu tenho muitos filhos, porque toda vez que eu planto algo no coração de alguém e esse algo floresce, esse algo dá frutos, é como se eu tivesse dando a luz a algo novo. Sócrates dizia assim, Sócrates era filósofo e ele ensinava muito bem filosofia. E falaram para ele assim, Sócrates, ensina filosofia a todas as pessoas porque você ensina tão bem. Daí Sócrates disse assim, minha mãe era parteira. O método que o Sócrates usava se chama hemanêutica, tirar de dentro. Ele disse, minha mãe era parteira, mas ela só dava à luz se a mulher estivesse grávida. Então, eu não posso despertar nada que já não esteja dentro de você. Então, esse movimento Acorda para a Vida é um movimento que vai acordar pessoas que já têm um desejo de despertar. Porque se você está dormindo num sono profundo, você não vai ter a percepção e a consciência que a tua vida não está legal. Você vai viver em modo automático e achar que tudo isso é normal. É normal ter esquecimento, é normal ter pensamentos o tempo todo automáticos, é normal você não ter tempo para nada, é normal você ter ansiedade, é normal você ter insônia, e isso não é normal. Quando a gente está vivendo uma vida, muitas vezes a gente pensa que está com ansiedade, mas não é ansiedade, é que você está vivendo em modo automático. Então esse movimento é para te ajudar a acordar para a vida, a sair desse looping mental, sair desse nível e ir para esse nível aqui de consciência, para você acessar mais abundância, mais alegria, uma vida mais leve, mais feliz e com maior sentido na vida. Então, quando a gente tem alguém para perdoar, escreve aqui nos comentários se você tem alguém para perdoar. Muitas vezes, a pessoa que você tem que perdoar não é outra pessoa,
é você mesmo. Tem um estudo que 80% do nosso sofrimento vem da falsa ideia que, e se eu fizesse de outra forma? E se eu tivesse enviado aquela mensagem? E se eu tivesse falado de outra maneira? Ah, e se eu não tivesse falado nada? A gente sempre fica se julgando se aquilo que a gente fez foi certo ou não. Mas aquilo que você fez foi aquilo que você sabia fazer. E se você carrega uma culpa, ou se você tem alguém para perdoar, de 30 anos atrás, de 10 anos, de 5 anos, se você perdoar essa pessoa, o que vai acontecer com a vida dessa pessoa? Escreve nos comentários para mim. O que vai acontecer com a vida dessa pessoa? Quase nada. Mas na sua vida você vai tirar um peso morto nas costas. Então existem duas formas de você viver a vida. Ou você carrega o agressor, a pessoa que você precisa perdoar, para o seu túmulo até o fim da sua vida, e você permite que o agressor que você precisa perdoar continue controlando a sua vida, roubando a sua paz, dormindo com você todas as noites, porque toda vez que você não perdoa essa pessoa, é como se você dormisse à noite com essa pessoa, porque você vai sonhar com essa pessoa que você não perdoou. Porque os sonhos são cartas do inconsciente que vêm nos revelar muito sobre nós. Então, quando a gente perdoa, nós nos libertamos e nos perdoamos também. Porque quando você não consegue perdoar alguém, significa que você não se perdoa por ter acreditado naquela pessoa. E quando você perdoa essa pessoa, você se perdoa por ter acreditado e ter sido traído ou traída. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue perdoar, é porque você não consegue se perdoar também por ter acreditado nessa pessoa. Então, o perdão é um ato de fé e um ato de libertação e um ato de sabedoria de quem perdoa. O que vai acontecer com a pessoa não é problema teu. Você tem que cuidar da tua alma, do teu coração, da tua paz. O que vai acontecer com a pessoa não importa. O que importa é a tua tranquilidade. O que importa é a tua paz. Porque enquanto você não perdoar, a pessoa que você não perdoou estará como um peso morto nas tuas costas, controlando a tua vida, a tua paz interior. E você também não vai haver uma congruência, porque quando eu faço as lives aqui e eu pergunto aqui quem é cristão, 100% fala assim: Adri, eu sou cristã. E eu sou cristão. E o que Jesus falava? Perdoar 70 vezes 7. Para mim, o que mais representa o perdão é essa frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perfeito, Elton, porque a pessoa, ela só faz aquilo que sabe, né? Se ela soubesse fazer de outra forma, ela faria. E quando a gente precisa perdoar a mãe, e hoje é dia das mães,
a mãe biológica, a mãe adotiva, a gente tem que pensar que, independente do que a mãe deixou de fazer ou fez, ela te deu o dom da vida. E só por isso é tudo. Porque enquanto a gente não perdoar, a gente não consegue. Existe uma parte da gente, porque nós somos metade pai, metade mãe. Existe uma parte da gente que fica de fora. Porque imagina que se eu fizesse um risco no meio do teu corpo, do lado de cá eu pinto de amarelo, do outro lado eu pinto de verde. Vamos supor que o amarelo representa a sua mãe, o verde, o seu pai. Daí você não perdoa a sua mãe, porque a sua mãe não foi legal com você. Você julga que ela fez algo que não deveria ter feito. Essa parte amarela, que é a tua metade, porque antes de estar na mãe, você estava no saco do pai. Essa tua parte metade, que representa a mãe, que é o amarelo, que você não aceita, imagina que fica arriscada. Se essa metade tua, que representa a mãe, que significa essa parte que não foi aceita, porque se você não aceitou a mãe, essa metade sua também não foi aceita, porque você é metade pai e metade mãe. Aí você vai passar a vida inteira buscando algo para preencher essa parte que falta. É como se faltasse algo o tempo todo. Daí você vai para os vícios, para as compulsões, para tudo, para as fugas, para tudo aquilo que você precisa fazer para preencher essa parte que ainda não está integrada, não está coesa, porque falta ali alguma coisa, porque você julgou que poderia ter sido diferente. Se ela soubesse fazer diferente, ela teria feito. Ela só não fez porque ela tem os seus moldes mentais, os seus condicionamentos mentais, e isso não permitiu que ela fizesse de outra forma. Então existem algumas consequências aí. Se você não perdoar, eu tô falando da mãe agora, se você não perdoar a mãe, dificilmente você vai se sentir autorrealizada na vida, ou autorrealizado. Porque se não houve perdão da mãe, é como se metade de você não permitisse integrar. Não há uma aceitação. Se não houve aceitação da mãe ou do pai, há uma parte em ti que você não aceita. E isso faz criar demandas emocionais que geram todas as compulsões para preencher uma falta base na nossa vida. Segundo ponto, essa falta de perdão nasce de um julgamento que essa pessoa poderia ter feito de outra forma. Se houve necessidade de perdão, se há necessidade de perdão, é porque há a culpa. A culpa nasce de um julgamento. Se estamos julgando, é porque estamos ocupando o papel de Deus. Vocês já assistiram a Cabana? Tem uma hora que a sabedoria leva o ator principal para ocupar o papel de Deus e para ele julgar. E daí ele não consegue julgar. E a gente ocupa o papel de Deus o tempo todo, julgando se o outro está certo ou errado. Terceira coisa, quando a gente não perdoa o outro, você não se perdoa também por ter acreditado nesse outro ou por ter idealizado como esse outro teria que ser. Porque só há necessidade de perdão
quando há uma idealização. Você idealiza que esse outro, essa outra, teria que ter sido diferente, não foi. Aí você mesmo se sente traída por ter acreditado naquela pessoa. E quando você perdoa esse outro, essa outra, você se perdoa também por ter idealizado alguém que não existe. Quarta coisa, quando você perdoa, você tira esse peso morto que está nas tuas costas e você tira desse outro que você não perdoou o controle sobre a tua vida, de roubar a tua paz. Porque enquanto você não perdoar, você dá a esse outro a autonomia de controlar a sua vida. Então eu vou te dar duas opções aqui. Ou você perdoa, se liberta, prospera, para de julgar, começa a abrir portas para a tua vida, se liberta disso. Ou a segunda opção é levar essa pessoa que cometeu algo que você julgou não sendo legal para o seu túmulo. E ela vai ficar a vida inteira controlando você, fazendo parte dos teus sonhos, tirando a tua paz, fazendo você ficar o tempo todo ruminando. Ai, foi um FDP, fez isso comigo. Eu tenho que ir lá dar um murro. Gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu já vivi essa experiência e eu sei como é. Mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos. E esse é o maior presente que você pode se dar nessa vida. Porque quando você perdoa alguém, você perdoa a si mesmo por ter acreditado nessa pessoa. Quando você perdoa alguém, você perdoa a si mesmo por ter idealizado essa pessoa e por ter achado que essa pessoa poderia ser diferente contigo e não foi. Só que quando você perdoa, você se liberta desse peso morto nas tuas costas e você abre portas e você abre o céu na terra e você começa a ver a vida de outro jeito. Você começa a ver sentido na vida. Vamos ver os comentários aqui. Se levarmos em conta de que as pessoas vivem no automático e que nós também vivemos no automático, então nós, tanto os pecados dos outros como os nossos, são por não sabermos o que fazemos. Entendi, Elton. Na verdade, essa tua frase, ela dialoga com a frase de cima, né? Que é a frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí tem uma dicotomia, né? Porque daí a gente pode pensar assim: poxa, mas daí então a gente pode fazer o que quiser porque a gente não sabe o que faz. E daí vem a lei do livre-arbítrio, né? Que tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo que a gente semeia gera uma colheita. Então o plantio, ele é sempre facultativo e a colheita é sempre obrigatória. Karina, Valdineia, Santana, Hilda. Oi, Hilda, agora que eu vi você aqui. O perdão é a maior transformação interna que podemos ter. Então, gente, quando a gente
entende que perdoar é liberar esse peso morto que está nas costas, porque toda vez que você não perdoa, é como se você carregasse um morto nas tuas costas a vida inteira e você vai levar esse morto pro túmulo. E quanto mais tempo passa, mais apodrece, é feio falar isso, né? Mais fede. E quando a gente fala em fedor, em podridão, a gente está falando das consequências dessa falta de perdão. Então, quando você perdoa essa pessoa, na vida dessa pessoa não vai acontecer muita coisa, vai acontecer na tua vida, porque você vai se libertar de um peso morto. No consultório, quase todos os dias, eu atendo pessoas que vêm com a necessidade de perdoar, mas que não tiveram a oportunidade de perdoar o pai ou a mãe enquanto estavam vivos. Então, o que acontece? A pessoa... Eu faço uma regressão ou muitas vezes eu faço um processo de perdão no consultório, onde a gente diminui ali a frequência cerebral e eu coloco o filho ou a filha diante do pai e da mãe e é feito o perdão no consultório e é libertador. A pessoa chora muito, há uma catarse, a pessoa sai de lá de outra forma. Como a gente sabe que perdoou, Karina? Quando não afeta mais. É quando você pode falar do assunto e você não sente muita coisa. Porque não significa você não lembrar. Você pode lembrar, mas não te afeta mais. Você para de sonhar com a pessoa também. Quando aquilo não mexe mais contigo. Quando aquilo não gera mais nenhuma emoção. Quando você não fica com raiva, não gera nenhuma emoção em você. Quando isso não te afeta mais. E quando você entende também, Karina, que a outra pessoa, ela só faz aquilo que sabia fazer. E se ela soubesse, ela faria diferente. Vocês perceberam que há necessidade do perdão quando há culpa? Mas se você não culpa mais o outro, porque você entende que o outro só fez porque ele não sabia fazer de outra forma, não há necessidade do perdão. Teve uma vez um vídeo que eu escrevi a capa: por que você não precisa perdoar? Você não precisa perdoar se não houver a culpa, se não houver o julgamento, se você sair do papel de Deus e parar de julgar. Daí não vai precisar perdoar, porque não há um culpado. Não há o culpado quando nós entendemos a frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso sendo entendido junto com a lei do livre-arbítrio, sendo que cada pessoa vai colher a sua semeadura. Perdão é uma decisão, um exercício diário com Deus, a fé nos fortalece e a vida vai ficando leve. O perdão acontece quando entendemos que não há o que perdoar. Isso aí acho que é uma frase do Jacob Elton. Gente, ficou claro isso para vocês? Eu vou fazer, eu não gravei ainda, mas eu vou gravar isso amanhã, lá no consultório, os 21 dias de perdão, onde é a oração do perdão, onde vai preparar o teu coração para você perdoar aquela pessoa que tanto te feriu, que tanto te magoou. Sim, foi o Jacob. Ô, Hilda, você vai participar da mentoria, Elton?
daquela mentoria lá dos 30. Gente, então, se você não tá no nosso grupo de aprofundamento, eu te convido a entrar no grupo de aprofundamento. Lá eu envio tudo aquilo que tá me fazendo acordar, porque pessoas que acordam outras pessoas. Eu envio os livros, os filmes, eu envio lá os audiobooks, eu envio também as meditações. Quem que ouviu a meditação para ouvir todas as manhãs? Manda um WhatsApp para mim, Hilda, depois sobre a mentoria. Queria falar com você sobre isso. Quem que ouviu aquela meditação que eu gravei? Ouça todas as manhãs. Ela ficou bem linda, gente, bem transformadora também. A Ivanete ouviu, viu? Tá lá no canal do YouTube. Então, se você não me segue lá no canal, é só digitar Adriana E. Schmidt, conforme eu escrevi aqui. E se caso esse grupo de aprofundamento é o mesmo Acorda para a Vida, sim, é o mesmo Acorda para a Vida. Esse é o grupo de aprofundamento. Eu vou colocar aqui, ó, você vai mandar uma mensagem para esse número aqui da tela e você vai escrever link, só a palavra link. E daí eu já vou te mandar o link para você entrar no nosso grupo de aprofundamento, tá? E eu vou enviar para vocês que eu vou gravar amanhã a oração do perdão e do auto-perdão para vocês ouvirem por 21 dias. Isso vai preparar o coração de vocês para perdoar alguém que precisa ser perdoado. Porque a gente está aqui para acordar para a vida. Gente, até amanhã de manhã. Esse nosso encontro daqui vai ficar gravado. Faz um comentário para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Eu vou ficar paradinha para não ficar de olhos fechados. Você vai fazer um print da tela e posta lá no teu story e escreve hashtag acorda pra vida @Adriana E. Schmidt. Eu vou ficar paradinha para você fazer um print, tá? 10 segundos. Fizeram print? Deu certo? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de sono profundo e reparador. Vou colocar lá no nosso grupo Acorda para a Vida, uma meditação guiada para que você possa dormir, que se chama meditação de cura. É uma meditação, gente, que eu ouvi quase todas as noites aí nesse processo de recuperação aí do acidente, tá? Uma boa noite para vocês, muito obrigada e é sempre muito bom estar com vocês aqui todos os dias. E até amanhã, às 8 horas da manhã. Eu consegui com os comentários. Eu não entendi, Hilda. A gente postou um vídeo, né, Hilda e Elisa. Elisa é colaboradora, que já tá em 700 mil visualizações, né? 700 mil visualizações, gente. Deve ter uns 2 mil e poucos comentários. Ah, entendi. Você conseguiu responder os comentários, Hilda. Gente, eu não consegui responder os comentários, mas a Hilda me ajuda a responder. Vocês acreditam? Ela é maravilhosa. Ela vai lá um por um, 2 mil e poucos comentários, responde. É maravilhosa, né? Muito obrigada. Meu Deus, eu desejo assim que Deus te dê vida longa, muita saúde, disposição e a gente se encontra todos os dias aqui na live, né? Amanhã eu espero vocês. O perdão reconhece que o que pensastes que teu irmão fez a ti não ocorreu.
Que ótimo, deu tempo para te ouvir, amei. Gente, até amanhã. Muito obrigada, ó, um abraço gigante. E até o próximo Acorda pra Vida. Gratidão, boa noite. Vou abrir o grupo lá por 10 minutinhos só para vocês derem um oi lá e fazerem uma contribuição. Não esquece de fazer o comentário. Aqui